Olá, primeiro ano, estamos de volta com mais uma aula de biologia. Na aula de hoje, nós iremos trabalhar com os anexos embrionários. Na última aula, nós falamos a respeito da embriogênese, né, que é todo o processo de formação do embrião, né, as estruturas que estão relacionadas a essa formação embrionária. E hoje nós vamos falar de algumas estruturas que auxiliam no desenvolvimento do embrião. Estruturas importantes, né, para o desenvolvimento saudável, né, para um processo gestacional adequado. Então nós vamos trabalhar aqui com algumas estruturas anexas que são importantes, tanto de outras espécies como répteis, como aves, e também para os mamíferos, né? E também aí para nós que somos mamíferos. A gente vai compartilhar algumas dessas estruturas e outras estruturas nós seres humanos nós teremos diferentes, né? Algumas estruturas diferentes. A gente vai estar vendo aqui cada uma delas. Mas no desenvolvimento, né, comum de um embrião, né, a gente vai ter algumas características importantes a ser analisadas aqui. Vamos compreender cada uma delas. Primeiro nós temos aqui o feto. Isso daqui, ó, é um ovo, né? Isso aqui é como se fosse ali o óvulo fecundado, aonde ele vai abrigar o embrião, o feto, né, que está sendo desenvolvido aqui. Então nós temos aqui um ovo, né? Vamos pensar em outra espécie, né, por exemplo. Mas também no ser humano possui essas estruturas. Nós temos aqui um ovo, aonde nós temos o feto. Esse feto ele vai estar abrigado dentro de uma estrutura chamada de saco amniótico. Esse saco amniótico é uma estrutura que protege o embrião contra choques mecânicos, né? Que protege o feto contra choques mecânicos. Ou seja, né, se a mãe balança o corpo, por exemplo, ele não vai sofrer impactos, né? Impactos que possa vir a prejudicar o desenvolvimento dele. E esse saco amniótico, ele possui líquidos aqui dentro, um líquido que contém água, inclusive, que vai auxiliar na lubrificação, vai lubrificar esse indivíduo, né? Vai evitar o ressecamento. Duas espécies que não possuem esse saco amniótico são os peixes e os anfíbios. Os indivíduos que não possuem o saco amniótico, né, que é essa bolsa, digamos assim, que protege o embrião e que contém líquido, né, para lubrificar o feto, eles são chamados de ovo anamniota. A vem de negação, né? Ou seja, eles têm uma ausência desse saco amniótico. Nós, seres humanos, nós temos ele também, né? Que vai auxiliar no desenvolvimento embrionário humano. Outra estrutura importante aqui, ó, dos anexos embrionários é o córion. O córion ele é responsável pelas trocas gasosas, né? Ele vai ser responsável ali pelas trocas entre oxigênio, gás carbônico, né, para fornecer energia para esse feto que está sendo desenvolvido. Então o córion ele vai participar das trocas gasosas. Outra estrutura importante é o saco vitelínico ou vitelo. O saco vitelínico ou vitelo, ele tem a função de nutrir o feto. Ele vai promover a nutrição, ele vai promover os nutrientes necessários que o feto precisa para se desenvolver, né? Para se desenvolver e dar origem aí a um ser humano completo ou outro ser vivo completo. Então nós temos o saco vitelínico, que inclusive no ser humano ele é só um resquício, porque nós vamos ter duas estruturas aqui, ó, chamada de placenta e cordão umbilical, que vai realizar funções do saco vitelínico,
né, e do alantoide, que a gente vai ver agora há pouco. A câmara de ar, né, também está presente aí como estrutura, como anexo embrionário, né, como estrutura aí dos anexos embrionários. Essa câmara de ar ela vai armazenar um pouco de ar aqui, de oxigênio, e vai auxiliar o córeo nas trocas gasosas. Ele é importante também para auxiliar o córeo aí nessas trocas gasosas e armazenar um pouco de ar, de oxigênio. Aí o ovo, né, como aqui é um ovo, ele tem uma casca, essa casca protege contra impactos do meio externo, né, impactos aí mecânicos, choques mecânicos, por exemplo, vai proteger toda a estrutura interna do ovo. Né? Então, no caso do ser humano, nós não possuímos isso daqui, né, essa casca. Né? Isso aqui é mais voltado para outras espécies. E nós temos também o alantoide. O alantoide é uma estrutura que armazena excretas, né, que são excretas aí, pouco tóxicas, como é no caso de excretas nitrogenadas. Né? Se for muito tóxico, se fosse uma amônia, por exemplo, iria dar problema aqui no desenvolvimento do feto. Então ele vai armazenar essas excretas aí, que são pouco tóxicas, né, que não prejudiquem o desenvolvimento dele, né, para depois essas excretas aí serem liberadas. Já no caso do ser humano, nós temos aqui duas estruturas importantes, né, que é mais, assim, digamos assim, uma estrutura mais apurada, né, do que as outras, que é a placenta e o cordão umbilical. Então a placenta e o cordão umbilical, eles estão relacionados à função de nutrição, trocas gasosas e liberação de excretas. Né? Então a placenta ela vai fornecer ao feto todos os nutrientes necessários, né? Vai ocorrer as trocas gasosas e vai liberar excretas aqui. Então o cordão umbilical ele liga o feto à placenta, aonde vai ocorrer todos esses processos aqui de nutrição, trocas gasosas e liberação de excretas. Né? Então ele libera a excreta pelo cordão umbilical, né? E a mãe, juntamente com o feto, né, vai urinar juntos. Né? Os dois vão ali urinar juntos porque as excretas passam pelo cordão umbilical. Um detalhe aqui dessas duas estruturas é que entre a placenta e o cordão umbilical não passa sangue. Aqui o sangue ele não vai passar, não vai chegar sangue. O sangue da mãe não passa ali e chega até o feto. O que vai passar é o plasma sanguíneo, né, que contém aí os nutrientes diluídos, como proteínas, carboidratos, né, como vitaminas, né, os nutrientes que são necessários ao desenvolvimento desse embrião. Então aqui não passa o sangue entre placenta e cordão umbilical. O que vai passar é o plasma sanguíneo contendo os nutrientes necessários para o desenvolvimento do feto. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido essa aula sobre anexos embrionários. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Muito obrigado aí pela atenção.